Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 25, onde está escrito: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual a lição que aprendemos sobre esse texto? Sobre quem é o maior no reino dos céus. Olha só para você ver a lógica de Jesus, como que a lógica de Jesus funciona diferente da lógica humana, como que a lógica do reino dos céus é bem diferente da lógica mundana ou terrena. Aqui na Terra, os maiorais são os que têm títulos, status, fama, poder, serviçais, posição, dinheiro. Só que para Jesus, para o reino dos céus, o maioral é aquele que serve mais, que mais se humilha diante de Deus, que se faz cada vez mais dependente de Jesus. Quer ser o maior no reino dos céus? Seja um bom servo aqui na terra. Quer ser o primeiro no reino dos céus? Seja escravo aqui na terra. O próprio Jesus deu o seu exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Outro grande exemplo que temos é o apóstolo Paulo, pois ele poderia se engrandecer e confiar nos títulos que havia adquirido aqui na terra, conforme está escrito na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 4, onde está escrito: Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar por perda por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Para o apóstolo Paulo, a posição e o título que ele tinha, os títulos, que ele tinha adquirido aqui na terra, que faziam parte da sua vida, que faziam dele um homem de grande importância para a sua época aqui na terra, não passava de esterco. Pois para o apóstolo Paulo, o maior título que ele poderia adquirir era o de ser servo de Deus. As coisas que nós consideramos de grande importância, para o apóstolo Paulo se tratava apenas de coisas banais e sem importância. Pois melhor que ganhar fama, poder, dinheiro e posição era poder ganhar a Cristo como Senhor. Aqui vivemos a lutar para aparecer mais que o outro, para ser mais do que o outro, enquanto o profeta João Batista apenas dizia: importa que ele cresça e eu diminua. Lutamos tanto por títulos e posições de poder em nosso meio que inventamos meios para parecermos maiores e melhores que os outros. Ah, eu sou pastor, mas eu sou bispo. Ah, eu sou apóstolo, mas eu sou presidente da denominação. Daqui uns dias inventarão o título de vice-deus e por aí vai. Quando deixamos a vaidade e o orgulho crescer dentro de nós, buscamos meios para parecermos melhores e maiores que os outros. Não foi diferente com os discípulos de Jesus, conforme está escrito no Evangelho segundo o apóstolo Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 46, onde diz: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-o de pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior.
Jesus nos ensina que o maior, o maioral no reino dos céus é o menor e mais humilde, o mais simples. É o que serve o próximo aqui na terra. Aquele que serve ao próximo aqui na terra. E muitas vezes não queremos servir, seja por preguiça, seja por vergonha, mas não abrimos mão dos cargos e dos títulos. Isso porque os maiores problemas que temos são o orgulho e a vaidade. Pois gostamos de ter o nosso ego massageado e muitas vezes usamos as coisas espirituais para parecermos melhores que os outros. Coisas como eu sou filho, você é criatura. Aí a pessoa se converte, então nós dizemos, mudamos o discurso, né? Mas eu sou batizado no Espírito Santo e você não. Isso quando nós não fazemos ainda pior, quando ajudamos ao necessitado na rua, tiramos fotos e postamos na internet para sermos engrandecidos. Enquanto Jesus diz que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando ajudamos para aparecer ou exaltar o nosso nome, a obra que estamos fazendo, seja ela qual for, perde totalmente o seu sentido, o seu significado. Pois uma coisa que seria para a glória de Deus passa a ser para a nossa glória por causa da nossa vaidade. Então, Deus rejeita. Pois é a própria palavra de Deus quem diz, conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3, que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. A vaidade e o orgulho nos fazem querer ser melhores do que os outros, nem que tenhamos que passar por cima dos outros a qualquer custo. E Jesus queria e quer que façamos justamente o contrário. Por isso Jesus usava a figura dos fariseus hipócritas da época para ilustrar os seus ensinamentos. Conforme está escrito no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 23, a partir do verso 1, onde diz: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as suas franjas, as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, pois vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, pois vocês têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser o servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lutamos tanto por títulos, cargos, status para termos respeitos, influência e privilégios aqui na Terra que não percebemos que essas coisas no reino dos céus não valem absolutamente nada. Como o apóstolo Paulo disse, é esterco. Pois o maior título que poderemos ter no reino dos céus é o de servo. Lá não seremos chamados de diáconos, apesar de que a palavra diácono significa servos, mas infelizmente aqui na terra usamos como título de prestígio para alimentar a nossa vaidade. Lá no céu não seremos chamados de evangelistas, ou presbíteros, ou de pastores, ou de bispos, ou de apóstolos, ou de presidentes de associações, de convenções, de denominações. Não, 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 nada disso. No céu seremos chamados apenas de servos. Muitas vezes achamos que os maiorais no céu serão os mais famosos aqui na terra, mas quando chegarmos lá, veremos que pessoas desconhecidas, que nem redes sociais tinham aqui na terra, mas que aqui na terra fizeram a diferença como servos, receberão a coroa da justiça como os maiores no reino dos céus. E ouvirão do Senhor nosso Deus as seguintes palavras, abre aspas: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora te colocarei sobre o muito. Venha,
e participe da alegria do seu Senhor. Não estou dizendo que seja pecado ou um problema termos certos privilégios aqui na Terra. Não há problema em ser famoso, o problema é a vaidade que vem com a fama. Não há problema em ter dinheiro, o problema é a soberba que vem com o dinheiro. Não há problema em ter prestígio, status. O problema é o orgulho que vem com essas coisas. O problema é quando passamos a vida a buscar essas coisas de maneira desenfreada. E o pior é que quando confiamos nessas coisas passamos a humilhar os outros, a desfazer dos outros, enquanto que para Deus todos nós somos iguais, somos irmãos, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus e servos temos a obrigação de servir uns aos outros. Para finalizar, gostaria de citar uma parábola contada por Jesus no Evangelho segundo o apóstolo Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 10, onde aprendemos uma grande lição de humildade. Assim está escrito: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pense nisso. Deus te abençoe. Forte abraço. E mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.